Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre domínio, contradomínio e imagem da função, dando sequência a uma série de aulas sobre função. Espero que vocês gostem dessa aula, não esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal para me apoiar, para eu conseguir continuar dando essas aulas, ok? Vamos lá? Domínio, contradomínio e imagem da função. Dada uma função f de a em b, o conjunto A chama-se domínio da função, o conjunto B, contradomínio da função. Para cada x pertencente a A, corresponde um elemento de y pertencente a B, chamado imagem. Vamos entender isso melhor? Bem, dada uma função de f de a em b, então eu tenho um conjunto A e um conjunto B. O conjunto A chama-se domínio da função. Então aqui eu tenho um exemplo, dados os conjuntos A, 0, 1, 2 e 3. Então aqui está falando o quê? Que o conjunto A vai se chamar domínio da função. E o conjunto B, contradomínio da função. O conjunto B é o contradomínio da função. Até aí, tranquilo, né? A é o domínio, o B é o contradomínio. Para cada x pertencente a A, corresponde um elemento de y pertencente a B, chamado imagem. Quando a gente faz uma relação entre os elementos do conjunto A e do conjunto B, podem entrar todos os elementos do conjunto B, podem ser alguns elementos do conjunto B, ou seja, a gente vai fazer uma relação e vocês vão entender agora sobre o que eu estou falando. Então, considerando a função de A em B dada pela fórmula y é igual a 2x, o x, todo elemento pertencente ao conjunto A. E o y é toda a resposta, é todo elemento pertencente ao conjunto B. Então, vamos montar aqui. Eu tenho aqui o x e tenho o y. Os x são os elementos que pertencem ao conjunto A. E o y vai ser a imagem desse conjunto, ou seja, a resposta do x vai ser o meu y. Então, vamos ver isso aqui. O que eu estou falando aqui? Que y é igual a 2 vezes x. Então, quem é x? 0. Então, y vai ser igual a 2 vezes 0, que é igual a 0. Então, quando x for 0, o y vai ser 0. E quando x for 1? 2 vezes 1 é igual a 2. Quando x for 1, o y será 2. E quando x for 2? 2 vezes 2. Quando x for 2, 2 vezes 2, 4. O y será 4. E o último elemento, 3. 2 vezes 3, que é o x. 2 vezes 3, 6. Então, aqui eu tenho, quando x for 0, y é 0. Quando x for 1, y 2. Quando x for 2, y será 4. E quando x for 3, y será 6. Então, os elementos de A e os elementos de B. Agora eu vou fazer um diagrama com os dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Quem são os elementos do conjunto A? O 0, o 1, o 2 e o 3. Quem são os elementos do conjunto B? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, aqui eu tenho os elementos do conjunto A e aqui eu tenho os elementos do conjunto B. Então, através da fórmula, eu achei uma relação entre A e B. Quando x for 0, y será 0. Então, eu vou colocar uma setinha mostrando a relação que está havendo. Quando x for 0, o y será 0. Que função é essa que está vendo aqui? X, y é igual a 2 vezes x. Essa é a fórmula, é a relação que existe entre eles. Quando x for 0, y será 0. Quando x for 1, y será 2. Quando x for 2, y vai ser 4. E quando x for 3, y será 6. E
agora? Está falando aqui que o conjunto A é o domínio. Então, esse conjunto A é o domínio, é o conjunto de partida, é o conjunto dos X, é o domínio. Esse conjunto todo aqui, o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, é o contradomínio. É o conjunto de chegada. Todo o conjunto. Contradomínio. Só que entre o domínio e o contradomínio, eu tenho elementos que vão corresponder a essa função y igual a 2x. Que elementos são esses? Os elementos que eu usei para fazer a correspondência. No caso, é o 0, o 2, o 4 e o 6. Esses elementos, 0, 2, 4 e 6, eles fazem parte do contradomínio, eles estão contidos no contradomínio, mas eles são a imagem desses números do conjunto A. Então, eu digo que esse subconjunto aqui, que está dentro do contradomínio, ele se chama imagem. Então, a imagem é o quê? É o resultado da modificação que eu faço quando x se transforma em y através de uma fórmula. Quando isso ocorre, eu vou ter uma série de números dentro do meu contradomínio que se chama imagem. Eu não vou ter nenhum número na minha imagem que não pertença ao meu contradomínio. Eu não vou botar um número de fora. Tem que ser desses aqui. A imagem pode ser todo o contradomínio. A imagem pode ser uma parte do contradomínio. O que ela não pode, a imagem, é ser um número que não tenha no meu contradomínio. Ela tem que fazer parte, ela tem que estar contida dentro do meu contradomínio. Pode ser igual, mas não pode ser maior do que o meu contradomínio. Ela sempre vai ser ou igual ou menor que o meu contradomínio, a imagem, tá? Então vamos colocar aqui a resposta. Determine o domínio. Domínio é representado pela letra D maiúscula. Quem é o domínio desse conjunto? 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. Depois pede o contradomínio. Contradomínio é representado pela letra C e pela letra D. O contradomínio é todo o conjunto B. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a imagem? Imagem representada pela letra I maiúsculo, M minúsculo, imagem. Quem é a imagem? São os números que sofreram a multiplicação, que eram x e passaram a ser imagem de x, ou seja, y. Quais são esses? 0, 2, 4 e 6. Então, essa aqui é a imagem. A imagem está contida no contradomínio, tá? Vamos ver mais exemplos? Vamos lá? Qual o conjunto domínio da função com imagem 1, 4, 7, 10, cuja correspondência é dada pela fórmula f de x ou y é igual a 3x menos 2? Bem, gente, aqui a gente geralmente tem o domínio, tem o contradomínio e tem que descobrir a imagem. Aqui já foi dada a imagem, já passou pela transformação, o meu x passou pela transformação e já virou o elemento de y. Então, eu quero saber quem é o domínio, quem é aquele x que eu não coloquei aqui. Ou seja, eu quero saber quem são os elementos do conjunto A. Lembra que eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B, o conjunto A é o domínio, o conjunto B é o contradomínio e a resposta da transformação do x para o y é a imagem. Ele já me deu essa resposta, já me deu essa imagem. A imagem é 1, 4, 7, 10. E me deu a fórmula. F de x é igual a 3x menos 2. Eu sempre substituo o x para achar o y. Agora já me deu o y. Esses aqui são os y, ok? Então eu vou fazer aqui. Y, vou trocar o f de x por y, é igual a 3x menos 2. Quem é y? O meu primeiro y é 1. A minha primeira
imagem é 1, resultado é 1. 1 é igual a 3x menos 2. Agora eu vou inverter, vou botar aqui 3x menos 2 é igual a 1, só inverti o lado. 3x é igual a 1, esse menos 2 vai para o outro lado positivo. Aqui ele está negativo, vai ficar positivo. 3x é igual a 3, x é igual a 3. Esse aqui que está multiplicando vem dividindo, x é igual a 1. Então, eu já achei. Quem era a minha imagem? A minha imagem era 1, 4, 7 e 10. Além de ser o meu contradomínio, ele é também a minha imagem. Por quê? Porque me disse que para cada elemento de x, eu vou ter essas imagens aqui. Então, a imagem aqui vai ser a mesma do contradomínio. Serão iguais, não vai sobrar elemento, porque me foi dada já a imagem. Então, para a imagem 1, quem é o meu x? O meu x será 1. Então, quando eu tiver o x igual a 1, aí ele vai passar pelo processo de 3x menos 2. Vamos usar essa fórmula e ele vai ficar 1. 3 vezes 1, 3. 3 menos 2, 1. Qual é o meu segundo número? Vamos fazer aqui. Vou botar aqui direto, tá? 3x menos 2 é igual, vou usar agora o 4. É o meu segundo elemento da minha imagem. Então, o 4 agora já é a minha resposta. Então, 3x é igual a 4. Esse menos 2 vem somando. 3x é igual a 6. X é igual a 6 dividido por 3. X é igual a 2. Então, aqui, ó. Quando o x for 2, x igual a 2. O meu y vai ser 4. A minha imagem vai ser 4. 4 já tinha sido dado. Eu só estou descobrindo quem agora? Os elementos de x. O meu domínio, eu já tenho a minha imagem. Essa aqui é a minha imagem. Qual o outro número que eu tenho que fazer? Eu tenho 7. Então, 3x menos 2 é igual a 7. 7 já é a resposta, é a minha imagem. 3x é igual a 7 mais 2. X é igual a 7 mais 2, 9. 3x igual a 9. X é igual a 9, dividido por 3. X é igual a 3. Então, quando o meu x for 3, o meu y será 7. A minha imagem será 7. Bem, agora falta fazer quem? O 10 é a minha última imagem. Então, vou fazer do lado de cá. 3x menos 2 é igual a 10. O resultado é 10, meu y. 3x é igual a 10. Esse menos vai ficar mais 2. 3x é igual a 12. X é igual a 12. O 3 vai dividindo. X é igual a 4. Achei o meu último x. Quando o x for 4, o y será 10. Então, ele quer saber quem? Ele me deu a imagem e pediu o domínio. Quem é o domínio? O domínio da função é igual a 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho a imagem, que é a resposta. Eu tenho o domínio, que é o x, que não foi dado. Eu descobri o x como? Utilizando a fórmula. Eu geralmente substituo aqui. Como eu já tinha a resposta, já tinha o y, eu não mexi aqui e alterei só o y, f de x ou y. Eu coloquei já as minhas respostas. A imagem é a resposta dessa transformação na função. Eu já tinha a resposta, então tinha que achar o domínio, ou seja, os elementos do conjunto A, o x. Então, o domínio, a resposta é essa. O domínio é 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui, o domínio, o contradomínio e a imagem aqui. A imagem é igual ao contradomínio. Nesse caso aqui, a minha imagem é igual ao contradomínio. Por quê? Sobrou algum elemento aqui no contradomínio? Não. Então, a minha imagem ficou igual
ao contradomínio, certo? Vamos para mais um exemplo? Vamos lá? Dada a função f de n em n, definida por y é igual a x mais 1, determine o domínio, o contradomínio e a imagem. E agora? Vamos entender isso aqui? Dada a função f de n em n. N é o quê? É um número natural. Quais são os números naturais? Os números naturais são 0, 1, 2, 3. São os números inteiros, positivos e infinitos. Então, aqui, n em n, quer dizer que A, conjunto A é o n e o conjunto B também é o n. Então, eu tenho aqui o conjunto A são os números naturais e o conjunto B também são os números naturais. Aí está falando, definido por y é igual a x mais 1. Quem é y? Y é B. Quem é B? É x mais 1. Quem é x? É A. Então, aqui eu tenho os conjuntos naturais, eles são o quê? O domínio. O que seria o contradomínio? Também os conjuntos naturais. 0, 1, 2, 3, números inteiros positivos de 1 em 1. Então, eu já achei o domínio e o contradomínio. E quer também a imagem. Para eu saber quem é a imagem, eu tenho que usar a fórmula. Qual é a fórmula? Y é igual a x mais 1. Ou seja, a minha imagem vai ser igual aos meus números que estão aqui no conjunto A, mais 1. Então, vamos começar. Qual é o primeiro elemento de n? Dos números naturais? É o 0. Então, vai ficar y é igual a 0 mais 1. Então, y é igual a 1. Y igual... Agora, eu vou usar o segundo elemento. 1 mais 1, 1 mais 1 é igual a 2. Então, quando x for 1, y será 2. Quando x for 0, y será 1. E isso aqui vai acabar quando? Nunca é infinito. São conjuntos infinitos. Então, que conclusão que eu posso chegar? Que para cada elemento de x, eu vou ter um correspondente em y. Quando passar pelo x, y é igual a x mais 1, essa correspondência aqui vai acontecer. Será? O que aconteceu aqui? O meu primeiro elemento x é o 0. E o meu primeiro elemento y é 1. Então, como o conjunto dos números naturais inclui o 0, ele não vai fazer parte 100% da minha imagem. Aqui eu tenho o domínio, que é o conjunto natural. E aqui eu tenho o contradomínio, que é igual a n. Mas a minha imagem não é igual a n. A minha imagem é igual a todos os números naturais menos o 0. Por quê? Porque não tem imagem para o 0. Quando que é 0, aqui é 1. Então, aqui não pode ter, eu não tenho essa imagem aqui. Tá? Quando eu uso o meu 0 aqui no conjunto, tá? A minha imagem quem é? É 1. Então, meu 0 aqui vai ficar de fora, ele não vai ter nenhum correspondente, não tem nenhum número que eu possa usar nessa fórmula aqui, que dê como resposta 0. Então, meu 0 vai ficar de fora. E como é que eu coloco isso? Quem é a minha imagem? A minha imagem será o conjunto dos números naturais. Esse asterisco aqui quer dizer o quê? Menos o 0, tá? Ou seja, são os naturais menos o 0, tá? Isso é igual aos números naturais aqui com asterisco. Então, quem é a minha imagem? A minha imagem será o n com asterisco. Então, a minha imagem não vai ter
o zero aqui. Então, será todos os números naturais menos o zero, tá? Por quê? Porque não tem nenhum número que eu use aqui nos meus números naturais do domínio, passando por essa transformação que me dê como resposta zero. Então, o zero faz parte do contradomínio? Sim, porque é de n em n. Então, o meu contradomínio são todos os números naturais. Mas a minha imagem vai ser quem? Todos os números naturais menos o zero, tá? O zero está aqui nos meus números naturais, ele está aqui no meu contradomínio, mas ele não tem imagem. Ele não é a imagem dos meus números naturais, não do zero. Para todos os outros eu vou ter imagem? Sim, se eu pegar aqui 20, por exemplo, se eu quiser botar n20, y é igual a 20 mais 1, que vai dar 21. Então, quando x for 20, y será 21. Vai ter aqui? Vai. Se eu pegar 1.500, um vai ser 1.500 e o outro vai ser 1.501. Então, eu sempre vou ter menos o zero. Porque quando x for zero, o y será 1. Então, eu não tenho nenhum número aqui que, no meu domínio que vai me resultar como imagem zero. Ou seja, então a minha resposta da imagem é todo o meu número natural menos o zero, tá? No domínio, números naturais. No contradomínio, números naturais. Mas na imagem, os números naturais menos o zero. Bem, gente, essa foi uma aula rápida, só para tirar qualquer dúvida sobre domínio, contradomínio e imagem. Lembrando que a imagem sempre vai estar contida no contradomínio. Ou ela vai ser igual ao contradomínio, ou vai estar contida no contradomínio, vai estar dentro do contradomínio. A imagem nunca vai ser fora do contradomínio, tá? Então, nós temos domínio, imagem e contradomínio, tá? Então, para vocês que entenderam, que gostaram, pô, que bom. Se vocês não entenderam, coloca lá nos comentários, olha, não entendi, faz uma outra aula, coloca um outro assunto que vocês queiram assistir a aula. Entrem em contato comigo para eu poder saber o que vocês realmente querem, o que vocês estão precisando saber, para eu poder ajudar, tá ok? Não esqueçam de compartilhar, de curtir e de principalmente se inscrever no canal.